Bom galera, sejam bem-vindos ao WH Visual e essa é a primeira aula do primeiro curso aqui do canal e é o curso de Inkscape, beleza galera? Essa primeira aula de introdução ao Inkscape vamos estar abordando como é o layout da sua interface e onde está cada função, cada ferramenta, para que serve cada parte. Isso tudo a gente vai estar entendendo agora nessa primeira aula. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar claro como vai funcionar os cursos aqui no canal, porque vai ser de um jeito um pouco diferente do habitual que a gente encontra no YouTube. Meu desejo não é que ninguém aprenda a fazer algo em uma ferramenta apenas. Meu desejo é que ele entenda os conceitos para ele poder saber fazer o que ele quiser sozinho, independente de uma videoaula. Então o meu objetivo é ensinar os conceitos por trás das coisas que fazemos nos softwares, beleza? Então essa é a ideia do canal para ensinar. Então vamos voltar aqui sem perder o foco ao Inkscape. Essa aula de introdução a gente vai estar falando do seu layout. E se vocês olharem bem para minha imagem, vocês vão ver que o meu Inkscape é um pouco diferente do de vocês. Se vocês usam Windows ou até mesmo se vocês usam Linux com uma interface que não seja a interface da comunidade KDE, que é a Plasma, atualmente a Plasma 5, vocês vão ter ícones diferentes, beleza? Esses ícones aqui do meu Inkscape, eles vêm do meu pacote de ícones da interface, que é a Plasma 5, que é o pacote de ícones Breezy. O pacote de ícones Breezy desenvolveu novos ícones para o Inkscape, que são monocromáticos e vocês podem ver que são bem melhores que os originais, tá bom? A questão do layout, de estar organizado dessa forma, é uma questão que vocês podem estar mudando no de vocês. A única coisa que não vai alterar são os ícones, tá bom? Caso vocês estejam usando alguma distribuição Linux com Gnome ou com Cinnamon e outras interfaces, tá bom? A minha, no caso, é a Plasma 5 e eu uso Fedora 22. Mas para vocês estarem mudando o layout, basta vocês virem na parte Exibir aqui do menu. E aqui embaixo vocês vão ver a opção Default, tá bom? Eu peço que vocês sempre acompanhem o cursor do mouse, porque eu vou estar falando e mostrando com ele onde estão as coisas. Bom, eu uso a Default, mas aqui embaixo tem a Custom, que é o layout customizável, como o próprio nome já diz, que a princípio é bem confuso. E tem o outro que é mais utilizado, que é o Wide, onde as partes que estavam aqui em cima, vocês podem perceber ela aqui do lado, tá bom? Mas para mim, para o meu uso habitual, eu uso o Default, então vai ser com esse que eu vou trabalhar durante o curso, beleza? Bom, agora vamos falar das partes que compõem esse layout, tá bom? Aqui em cima nós temos o que chamamos de barra de menus, que é habitual para todo tipo de programa, que tem sempre as mesmas opções ou as opções com a mesma ideia, mas com nomenclatura diferente. Tem o padrão arquivo, né, onde a gente encontra as opções referentes a arquivos como novo, salvar como, abrir, abrir recente, importar, exportar, fechar. Todo programa que tem a opção arquivo, geralmente são essas opções que você encontra, tá bom? A parte editar é a parte que tem copiar, colar, recortar e opções referentes ao programa. No meu caso aqui a gente tem duplicar, clone, que são opções do Inkscape, que são funcionalidades para ele. Essa parte de exibir é onde você geralmente mostra o que você quer que apareça na interface do programa, no layout, as opções que você quer ver. E essa parte de exibir também é característica de cada programa, tem as suas particularidades cada um. A parte de camada é onde a gente vai estar fazendo as configurações da camada, qual está acima, qual está abaixo, renomear, adicionar, excluir, bloquear, que a gente vai estar falando mais a fundo depois quando falarmos somente de camadas. De objetos é a mesma coisa, são opções referentes a objetos e assim por diante, tá bom? Em todas elas, caminho, texto, filtros, extensões. A parte de ajudas eu vou estar mostrando para vocês agora qual versão do Inkscape eu estou usando. E a gente vai trabalhar nesse curso com a versão 0.91, que é a última versão atualmente. Então aqui eu vou estar fechando. Vamos estar falando de outras partes importantes, beleza? Essa parte aqui são a parte, desculpa, só um nome aqui, erro grave de português. É a parte comandos da ferramenta. Como assim comandos da ferramenta, Paulo?
Bom, essa parte comandos da ferramenta, ela muda dependendo da ferramenta que está selecionada. Vocês vão ver agora porque eu vou estar alterando aqui, olha só. Viram? Mudou. Comandos da ferramenta é basicamente isso. Por quê? Cada ferramenta tem uma função e para cada função você vai ter que estar operando opções diferentes. Então, dependendo da ferramenta que está ativa, a barra comandos da ferramenta se altera, tranquilo? Beleza? Bom, eu pulei sem querer acidentalmente a parte de cima que eu vou estar falando agora. Essa parte aqui em cima que eu estou passando agora é a barra de comandos. Como assim barra de comandos? Aqui você vai encontrar de forma mais fácil, sem ter que acessar nenhum menu, os principais comandos do programa. Os que você mais vai usar. Como assim os que eu mais vou usar? Bom, aqui de cara a gente já identifica um que é muito importante, que você usa o tempo inteiro, que é o novo documento. Do lado tem um desenho de uma pastinha, que é aquele que abre um documento. Debaixo tem um disquete, que é salvar um documento. E aqui uma parte que parece o quê? Uma impressora. Para que serve? Para imprimir. Ou seja, são os comandos mais habituais que você encontra em todos os programas, independente de qual seja a função dele. Aqui tem outros como copiar, colar, recortar. Esse que você volta uma alteração ou que você avança uma alteração. E outros como o próprio barril de tinta que está aqui e a ferramenta de letras, beleza? Então aqui você encontra os comandos que você mais vai usar, aqueles que você usa com mais frequência e um dos mais importantes. Aqui do lado a gente vai estar vendo a barra de ferramentas. Aqui você tem todas as ferramentas do programa e é nessa parte que você vai estar trabalhando mais, porque são com as ferramentas que vocês vão estar criando os projetos, independente de qual seja, beleza? Aqui embaixo você tem uma setinha para o lado, e essa setinha para o lado na interface do Inkscape é sempre um significado só, mais opções, referente ao que você está botando para aparecer. Por quê? Aqui você vai ter uma barra de ferramentas, então esse mais opções é mais opções de ferramentas. E se eu clicar para o lado, vai aparecer ferramentas que não estão aparecendo aqui, como a balde de tinta, gradiente, conta-gotas e conector, que são outras ferramentas que não teve espaço para estar aparecendo aqui, beleza? Você tem essa setinha também aqui, ó, nessa outra barra e aqui. E aqui são outras opções que vão aparecer, porque é referente a essas áreas que eu vou estar falando agora. Aqui embaixo temos a paleta de cores, que é bem fácil de se perceber qual é a sua função, determinar as cores, onde você vai estar selecionando de forma mais fácil as cores para os objetos, beleza? Aqui do lado, essa setinha tem a opção mais paletas de cores, como eu disse antes. Se eu clicar aqui, vai aparecer todas as opções de paletas de cores possíveis e as configurações dessa paleta, que eu posso estar aumentando o tamanho, largura, borda e outras configurações dela. Por padrão, a paleta de cores que vem no Inkscape é o Inkscape Default, essa aqui, que eu vou mudar para vocês verem, ó. Agora deve estar parecido com a de vocês, se vocês não alteraram. Mas eu vou usar essa que está LibreOffice, que eu criei, e eu vou estar ensinando vocês como criar uma paleta de cores também. Bom, aqui desse lado tem a Snap Bar. A Snap Bar é um pouco complexa de se explicar ou de se resumir, e basicamente ela significa ponto de pressão, barra de pressão, e eu vou estar explicando numa única videoaula ela, porque é um conceito bem legal e eu quero falar mais detalhadamente. Essa área aqui depois eu vou estar ensinando a vocês como colocar, beleza? Por padrão ela não aparece, vocês vão ver isso no Inkscape de vocês, tá bom? Vamos estar dando continuidade aqui. Aqui, esse quadrado com formato de folha A4 é a página. Tudo que eu fizer aqui dentro vai sair na impressão, independente do que for. Se eu respeitar os limites, vai sair na impressão. Lembrando que eu posso fazer isso desaparecer, que eu posso tirar o sombreado, eu também posso estar editando isso aqui. Porém é importante saber que tudo que está aqui dentro é o que sai na impressão. Essa parte branca toda em volta também pode ser trabalhada, eu também posso estar criando coisas aqui, objetos, desenhos, mas essa é a lona e o que está aqui não sai na impressão, como eu disse, só o que está dentro da página.
O nome dessa área, como eu já falei, é lona, mas só para fixar, eu repeti agora. Aqui em cima e do lado temos as réguas, que você vai estar podendo se orientar através dela na questão de medidas para um desenho mais técnico. E também vai poder estar retirando guias na diagonal, na lateral e em outras direções que eu vou estar explicando quando estiver falando de guias, beleza? Bom, aqui embaixo você vai ter a barra de status. Daqui aqui é a barra de status e ela é definida em partes, ou seja, cada parte aqui tem um nome e uma função que eu vou estar falando agora. Bom, essa primeira parte aqui onde eu estou passando o mouse é o indicador de estilo, tá bom, galera? O que aparece no indicador de estilo? Eu vou estar criando um quadrado aqui para poder explicar melhor. Bom, o indicador de estilo está me mostrando o preenchimento, que é verde, e o contorno, que é preto. Porém, o meu contorno está muito pequeno, então vocês quase não veem, ele está muito fino. Mas se eu der um zoom aqui, vocês veem que é preto o contorno, beleza? Deixa eu selecionar o quadrado de novo. Aqui está me mostrando a opacidade, esse O é de opacidade, que está 0. Se eu aumentar a opacidade, no caso, se eu pegar aqui e diminuir, eu vou estar fazendo ele desaparecer, tá bom? Então essa opacidade tem que ficar no 100, e se deixar abaixo, ele vai ficando transparente, tranquilo? Aqui do lado a gente tem informações da camada. Por quê? Se eu clicar aqui só vai aparecer camada 1, porque eu não criei nenhuma camada além dessa. E se eu tivesse outra camada, quando eu clicasse aqui ia aparecer a camada e o seu nome, que poderia não ser camada 2 se eu tivesse renomeado. Para isso eu vou estar criando uma nova camada para mostrar a vocês, beleza? Vou deixar como camada 2 mesmo. Vou clicar aqui e olha só, camada 1 e camada 2. Aqui é uma navegação rápida, um atalho para navegação entre as camadas, beleza? Aqui do lado tem bloquear, que é o símbolo do cadeado aberto quando ela está desbloqueada. E se eu bloquear, o cadeado fica fechado. Assim, qualquer coisa que esteja na camada 2 eu não consigo editar. Mas se eu botar para a camada 1, que está com o cadeado aberto, tá vendo? Eu consigo estar editando e criando novos objetos. Aqui vai estar tornando uma camada visível ou invisível. Esse círculo está na camada 1 e ela está visível. Se eu deixasse ela invisível, ele desapareceria junto com todas as coisas que eu tivesse colocado na camada 1. Mas se eu selecionar a camada 2, tudo que está na camada 2 vai aparecer. E como não criei nada, não tem nenhum objeto. Eu vou voltar para a camada 1 e vou deixar ela visível de novo. Tá bom? Aqui é a região de notificação. Por que é importante prestar atenção na região de notificação? Essa região aparece dicas das ferramentas e até mesmo erros em operações que vocês estiverem fazendo aqui. Por exemplo, eu vou selecionar um retângulo e olha o que vai me falar. Retângulo na camada 1, clique na seleção e arraste para ampliar ou girar. Acabou de me dar uma dica do que eu poderia fazer com essa ferramenta, que é aumentar ou tirar o meu retângulo. Então, ele dá dicas das ferramentas e quando é uma ferramenta nova que você não sabe usar, é sempre bom prestar atenção na região de notificações, beleza? Aqui do lado eu tenho a posição do ponteiro, que fica sendo mostrada pelo eixo X e Y, beleza? O que seria eixo X e Y? Se a gente lembrar lá da matemática, quando a gente fazia uma cruzinha, se você já estudou isso, você tinha um eixo X e um eixo Y. Onde Y é a direção que vai de cima para baixo e X é a direção que vai da esquerda para a direita. Bom, então é exatamente isso. Ele vai mostrando a posição do cursor através desses eixos, mostrando a sua coordenada X e coordenada Y. É basicamente isso que é mostrado aqui no posicionamento do cursor, beleza? Aqui vai ter o redimensionamento do zoom, onde você vai estar regulando o zoom referente à página, tá bom? Ou ao objeto. Eu estou a 25% da página. Se eu der um zoom, aqui aumenta 100%, eu estaria com o zoom ideal da página. Mas o zoom depende do momento que você vai estar trabalhando, a forma que você vai estar utilizando ele, beleza? Porque você pode estar querendo editar só um objeto do documento, ou você pode estar querendo editar o documento inteiro. Então, o zoom aqui, caso você queira se guiar por aqui, é bom estar olhando ali o redimensionamento de zoom. Tranquilo? Bom, acho que não esqueci nenhuma parte da interface. Essa é a apresentação da interface do Inkscape para vocês. Lembrando que
eu estou desenvolvendo uma apostila de Inkscape que eu vou estar mostrando agora para todo mundo. Aqui no Write eu estou criando essa apostila Inkscape 0.91 do canal WH Visual para vocês estarem acompanhando quando ela tiver terminado, ou então quando ela tiver com bastante conteúdo. Eu já vou exportar um PDF, mas eu vou estar atualizando ele até o final do curso para os alunos poderem estar acompanhando pela apostila e estudando mais e gravando os conceitos, beleza? Eu vou estar voltando aqui para o Inkscape. Bom, galera, essa foi a primeira aula de introdução. Não esqueça de mostrar a alguém que esteja interessado em aprender esse vídeo, apresentar o canal, porque eu vou estar sempre trazendo tutoriais e vídeo aulas, que é importante, falando dos conceitos e mostrando como fazer algumas coisas. Mas o importante é que assista ao curso para aprender a usar a ferramenta de verdade, tá bom? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e até a próxima aula, tá bom, galera? É isso aí, essa aula foi bem básica mesmo, é só uma apresentação do Inkscape para vocês. E agora vamos estar dando continuidade no curso a todo vapor e eu espero ver vocês na próxima aula. Se gostarem, deixem o seu like, comentem dúvidas que vocês têm e comentem sugestões para o canal, tá bom, galera? Por enquanto é só curso de Inkscape mesmo. Quando estiver bem desenvolvido, eu vou estar trazendo novas ferramentas para o canal, novos cursos de outras ferramentas open source para Linux e também, consequentemente, para Windows. Bom, galera, é isso mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.